Começou demais, né? Porta, anda. Não, Xane, empaca na porta, só dá 20 minutos, vai. Lucas capítulo 17. Foi o capítulo inteiro, tá bom? Porque eu vou pegar alguns versículos específicos. Tá? E ontem no encerramento do Imersão, o que mais vinha no meu coração era a frase que eu liberei lá, mas eu quero voltar a liberar aqui. A frase que veio no meu coração é: depois de tudo que nós temos experimentado, depois de tudo que nós ouvimos, depois de tudo que vimos e ouvimos, depois de tudo que vimos e ouvimos, não só na imersão, que nós temos vindo já, Seminário Força e Honra, Festa dos Tabernáculos, imersão total, depois de tudo isso que Deus preparou para nós. Mas ontem era muito forte no meu coração a expressão: como será o dia seguinte? Como será o dia seguinte? É até difícil, irmãos, de pregar. Pode convidar os preletores para vir pregar no domingo aqui, é que a unção continua. A parte difícil é de pregar depois de uma imersão. É difícil de pregar, porque o povo vem, né, encharcado. Quem foi encharcado ontem aqui? A água, o rio de Deus desceu sobre nós, e eu tenho certeza que ali houve cura, restaurações, transformações. Irmãos, muitas coisas que foram ativadas, eu tenho plena convicção, irmãos, que você já vai começar a vê-las e a vivê-las esta semana já. Eu creio nisso. É rápido, é muito rápido. Nós temos vivido tempos muito rápidos. Mas a grande questão aqui, esta expressão, o dia seguinte, e o dia seguinte, a pergunta, e o dia seguinte, ela é muito forte. Como que será o dia seguinte? Como que será o dia seguinte? E é tão forte essa expressão, irmãos, no meu coração, na minha vida, que isso tão simplesmente tem a ver com a nossa reação diante de tantos benefícios que Deus nos tem dado, de tantas coisas que Deus nos tem entregado. Eu quero te mostrar aqui um aspecto. Eu vou usar esse texto aqui de Lucas 17 para começar a ministrar junto com a palavra de Deus, tá? Para não ser só o meu pensamento, eu quero colocar aqui também a palavra junto. Amém? Diz assim, Lucas capítulo 17, versículo 11. A partir do versículo 11 diz assim: olha, e aconteceu que, indo ele, Jesus, a Jerusalém, passava pela divisa entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe, se aproximaram de Jesus. 13. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E ele, logo que os viu, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. 15. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. 17. Perguntou, pois, Jesus: não foram limpos os 10? E os 9, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E ele continua dizendo, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Espírito Santo, fala conosco nesta manhã, neste lugar. Completa tudo aquilo que nós estamos vivendo através desta palavra no nosso coração, e conduz-nos, Senhor, verdadeiramente a este ponto que nós temos sido ministrados, que é voltar ao primeiro amor. Te peço, fala com cada vida que aqui está, em nome de Jesus. Amém? E aqui nós estamos vendo aqui, este trecho da palavra de Deus nos mostra um aspecto interessante, que tem a ver com
reconhecimento. Reconhecimento. Será que você reconhece o que Jesus fez por você? Será que você verdadeiramente reconhece aquilo que Ele fez e aquilo que Ele tem feito na sua vida, como também na sua família, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida ministerial? Nós como igreja, na nossa vida como igreja, será que nós reconhecemos? Porque a Bíblia mostra aqui para nós que haviam 10 leprosos, que ao ver Jesus passando pela região onde eles estavam, eles não foram lá agarrar Jesus, eles não foram lá, porque eles sabiam da condição deles, eles não podiam se aproximar de Jesus por serem leprosos, mas gritavam de longe, como um clamor: Senhor, limpa-nos, cura-nos, faz um milagre. Deixa eu fazer aqui uma pergunta: alguém aqui já fez algum tipo de clamor, de pedido desesperado para o Senhor na sua vida? Um só. Pronto, já fez. E alguém que já fez algum tipo de pedido, de clamor, de desespero, já teve alguma resposta de Deus, pelo menos uma? Aqui diz, irmãos, que Jesus não foi lá, não impôs as mãos neles. Jesus não fez aquilo que ele estava habituado a fazer, não cuspiu no louro, não cuspiu na língua. Jesus gostava da cuspida, irmãos. Simplesmente ele deu uma ordem. É interessante isso, a gente vê como é que essas pessoas foram tocadas. Ele simplesmente falou assim: ó, então, vocês querem ser limpos? Então, vão e se apresentem ao sacerdote. Olha que palavra é essa, né? Quantos acreditariam numa palavra dessa? Quantos você pegaria numa palavra dessa? A pessoa vem desesperada para a igreja. Assim, pastor, não, hoje eu preciso que aconteça algo na minha vida, e eu preciso falar com o pastor, e ele grita: pastor, eu preciso de um milagre hoje. Eu falo: olha, nem vem aqui, não vou pôr a mão sobre você, nem vou orar por você, mas sai daqui e vai para tal lugar. Como é que você sairia? Provavelmente embora da igreja. Crente do século XXI fala: não, esse pastor não é o pastor que eu pedi para Deus. Porque pensava eu que ele ia impor as mãos, invocar o seu Deus, remover o lugar da lepra. Está percebendo? A gente cria certas expectativas e não consegue entender, irmãos, que não há ninguém melhor nesta era chamada graça, que se moveu profeticamente, do que Jesus. Jesus, irmãos, ele se movia de uma forma tão poderosa, ele sabia exatamente o que é o poder da palavra liberada. Então, quando ele liberou aquela palavra, ele tinha uma convicção: essa galera vai ser curada. Antes de chegar lá, o que nós vemos aqui é que eles nem chegaram no caminho, eles nem chegaram a se apresentar. No caminho já começaram a ser curados. E quando um viu que já estava limpo, virou, falou: não, pera aí um pouquinho, fazer o que lá no sacerdote? Eu já estou limpo. Mas por que ele estava limpo já? Creu na palavra que foi liberada, irmãos. O que é que acontece no dia seguinte de alguém que crê na palavra? O que é que acontece na vida de alguém que crê que Deus falou comigo, que Deus me ativou, que Deus me curou, que Deus fez milagre, que Deus abriu os céus, que Deus operou? É assim: ninguém pôs a mão na minha cabeça, ninguém fez uma oração específica, não aconteceu nada, mas uma palavra foi liberada, e eu criei, eu me movi nessa palavra. Resultado: no meio do caminho eu recebo. A questão é: o que é que acontece no dia seguinte? E nós vemos aqui, irmãos, que aquele, dentre os 10, e aqui eu posso fazer uma coisa assim, matematicamente falando, será que é só 10%? Eu, como pastor, às vezes eu questiono isso. Se calhar é só 10% mesmo que reconhece. Que reconhece que foi perdoado dos seus pecados, que foi liberto das suas enfermidades, que foi curado dos seus problemas. Irmãos, lepra fala de pecado. A lepra não é só uma doença física, a lepra na Bíblia fala de pecado, de uma vida transgressora, sem Deus, distante de Jesus. Irmãos, é tão tremendo.
10, um volta, louvando, agradecendo, bendizendo e se prostrando aos pés daquele que liberou uma palavra. O que é que acontece no dia seguinte? No dia seguinte acontece, várias coisas acontecem no dia seguinte. O 9 não volta, não reconhece, continuam na sua vida, nos seus afazeres, e agora se calhar vão até fazer mais, porque antes ele não podia preencher uma ficha de emprego, era leproso, mas agora já posso arrumar um emprego. Antes ele não podia tocar o negócio da família, mas agora ele já pode tocar o negócio da família, porque ele já não é mais leproso. Agora já posso voltar a dar aula. Agora eu já posso voltar para minha casa, porque ele antes não podia nem viver na sua própria casa, ele era lançado para fora da aldeia. Se calhar aqueles 9 voltaram para a sua vida, se esqueceram, receberam o milagre, receberam a palavra, viram a glória do Senhor, mas se esqueceram de algo. Irmãos, Deus tem feito tantas coisas para nós. E eu falava outro dia com uma pessoa, irmãos, e eu falava seriamente com essa pessoa, e deixa eu te dizer, essa pessoa que eu falava não era uma pessoa cristã, não era um crente. Porque assim, eu já estou ficando saturado de gente que não quer nada. Falo como homem, amém? Saturado mesmo. Não era crente, mas vinha encher a boca falando, Deus está me abençoando. Glória a Deus. Né? Então, mas você acredita mesmo que é a mão de Deus sobre a sua vida? Você acredita mesmo que é? Claro! Pastor orou? Fulano orou? Claro que é Deus! Ah, irmão, aí eu fiquei revoltado. Eu sei que talvez você falasse, não, Deus vai reconhecer. Não dei glória a Deus. Fiquei revoltado. Olhei para ele e falei assim: a melhor forma de uma pessoa demonstrar ingratidão e falta de reconhecimento é saber que Deus está operando, fazendo, e eu não dedicar a minha vida, meus talentos e meus dons ao Senhor. E é isso que você está fazendo. A pessoa está falando, ele não era crente. Agora fala para si, imagina o que o pastor vai dizer para você. Te receber, a gente ser tocado. Irmãos, o que aconteceu aqui nessa manhã, talvez você não esteja entendendo nem percebendo, mas o que está acontecendo aqui nessa manhã é tão poderoso, que você pode sair daqui hoje por essa porta com uma mentalidade totalmente nova, curado, crendo. Ah, mas ninguém pôs a mão na minha cabeça, você não precisa disso, a palavra já está liberada sobre você, a cura vem sobre a sua vida, restauração sobre a sua casa. Você tem que crer e caminhar nessa palavra, porque no meio do caminho já está chegando o milagre. Glória a Deus. Mas qual é o dia seguinte? É quando depois do milagre eu volto, adoro, louvo, me prostro e reconheço, se não for o Senhor. Eu falo para os irmãos, olha, nós falamos sobre, o pastor Márcio Liareno falou sobre o gerado profético, quando estavam lá ouvindo, sobre gerar, foi na liderança, né? E falou sobre nós temos que aprender a gerar o profético. Não é? E aí aquilo ali já me espoletou outra coisa. A gente aqui sabe como gerar profético, é tão poderoso que muito do que a gente ouviu lá, fala assim, olha, louva a Deus pela igreja que nós temos. Mas há uma outra questão que nós precisamos aprender a manter aquilo que foi gerado. Porque senão a gente vai ficar vivendo de evento em evento, de movimento em movimento. E aí o que acontece? Gera, um monte de gravidez, mas aí o que acontece? Os filhos muitas vezes são lançados, mas não são mantidos. Aquela viúva recebeu a palavra, ela gerou. Deus começou a falar com ela antes, tal e qual, ele falou, foi ou não foi? Mas é interessante que ainda ela, o profeta, o seu filho e toda a sua casa continuaram comendo daquela semente que foram geradas. Manteve até acabar a crise. Até acabar os problemas. Se foi uma pessoa que, veja bem, aquela viúva poderia ter falado assim, ó, Elias, valeu aí,
Agora eu tenho azeite, tenho farinha aqui, não vai faltar nem para o meu filho, nem para minha casa. Beleza, vai para o próximo agora. Podia ter mandado embora, não, mas ela manteve o profeta na sua casa. Ela manteve o profeta ali na sua casa. A unção estava ali até acabar a crise. Nós temos que aprender a manter o que nós estamos recebendo, irmãos, porque infelizmente a gente está recebendo tanto do Senhor. A gente está recebendo tanto do Senhor e eu começo a ver a nossa família. Estou falando aqui com você mesmo, a nossa família. Eu vejo tanta falta de reconhecimento, tanto desprezo por aquilo que Deus nos tem dado. Sabe, tanta... Por quê? Eu estou amarradinho ainda? Se solta logo. Vence a carne, vence. Amém. O orgulho, vence. Amém. Irmãos, tudo aquilo que está bloqueando você, qual é o seu problema? O que você precisa? De cura? Deus vai te curar hoje. Amém. Ah, não, estou precisando de libertação, Deus vai te libertar hoje. Amém. O que você está precisando? Deus tem disponível para você hoje, agora, aqui nesse momento, irmãos, porque a palavra está sendo liberada. E é o seguinte, amanhã é o dia seguinte. Você vai sair daqui hoje dessa igreja, já, se você crer, totalmente transformado. Se você crer, no meio do caminho, a coisa acontece. Antes que você chegar lá na sua casa, a coisa acontece. Mas e amanhã? Vai continuar vivendo para si mesmo? Vai continuar vivendo a vida medíocre que você estava vivendo até aqui, pensando que o mais importante para Deus realmente é o teu problema? Ah, porque não é importante para Deus, assim, o mais importante pode ser Deus, não é? Porque problema todo cristão tem. Apóstolos tiveram no passado. Até Jesus teve problema. Quando foi? Jesus teve problema, claro que teve. Cobrador de impostos batendo na porta, não tinha dinheiro na hora para pagar. Não tinha. Já parou para pensar se aquele foi, imagina, batendo na minha porta, o cobrador de imposto não tinha dinheiro. Imagina Jesus chorando, né? Meu Deus, eu tinha um tostão, meu. Eu prego por aí para fora, me dedico. Você acha que Jesus fez isso? Jesus olhou assim e falou, pera um pouquinho só. Pedrão, vai lá pescar. Primeiro peixe. Tem lá dinheiro para pagar o meu e o seu. Ao crente, no dia seguinte, como é que ele reage? Nós deixamos problemas, não tem. O mais importante para Deus, sabe o que é? Sabe o que é realmente? É a salvação de almas. Crente que ainda está preocupado com o problema aqui, tem que repensar toda a sua vida cristã. Porque se calhar você ainda não entendeu de que o foco não é aqui na terra, é o céu. Tá? E eu volto aqui a afirmar algumas coisas que eu já falei no passado. Sabe o que eu falei? Conforme você se move, dando frutos, ele limpa para que você produza mais fruto. Você tem que crer nisso. Se mova. Eu preciso ser curado antes. Vai orar por enfermos. Vai orar você por enfermos, porque a unção de cura vai passar por você para tocar outros. Ah, eu preciso de meu marido convertido, minha esposa convertida. Então vai começar a evangelizar aí pessoas, homens, mulheres. Ah, eu preciso do meu filho. Vai ganhar homens. Vai se dedicar, vai servi-los. Eu preciso de dinheiro. Vai dizimar, ofertar. Vai entregar primícias. Vai cumprir os princípios da palavra. Irmãos, reino de Deus é como uma semente. O homem planta, dorme, acorda, ela germina e cresce sem saber como. Isso é reino de Deus, é assim que funcionam as coisas. O que você mais precisa? O que é que você mais precisa hoje? É exatamente aí que você tem que semear. E quando você recebe esse milagre, 10%, de 10, só um volta. Eu quero saber aonde é que você está. Se você é aquele que volta, adorando, louvando, se prostrando, reconhecendo, ou se você é os 9 que vai continuar na sua vidinha. Eu queria te deixar essa palavra, porque o que me incomoda aqui é assim, é o dia seguinte. É o dia seguinte. E eu vou te dizer uma coisa e volto a afirmar para concluir que eu tenho 15 segundos.
Vou te dizer assim, ó. Eu compro guerra das pessoas. Eu compro mesmo. Mas as pessoas têm que estar na guerra. Deixa eu te falar uma coisa assim, ó. Eu fiquei só sondando todo mundo que foi no Imersão, que pagou o preço, que foi. Nós cancelamos o culto de velas. Tá vendo? Nós cancelamos grupos de comunhão. Eu fiquei só observando, irmãos. Deixa eu te falar aqui uma coisa de reconhecimento, que acho que é importante a gente falar. Sabe quantas pessoas lá no Brasil conseguem estar próximo, como você pôde estar próximo de um apóstolo Gésio, de um pastor Márcio? Falar outros aqui, nós já recebemos um apóstolo Rony Chaves, um apóstolo Eric. Irmão, sabe como é difícil de você pode estar aqui, ó, junto, pode ir lá dar um abraço, tirar uma foto, até lá no Face, né, gente? Entendeu? Nossa, cansado. Continua amarrado. Vou lá para a igreja. Pastor, olha. Os caras se esforçam, deixam agenda, família, igreja, para vir aqui abençoar a sua vida. Vem abençoar a sua vida. Podia estar em qualquer outro lado do mundo. Podia estar pregando a multidões. Sabia? Podia estar fazendo aí o seminário, ou estar em casa descansando. Podia estar em qualquer outro lugar, mas ó, abriu mão, veio, está aqui. Não olhou para quem ficou para trás. Abençoa você. Abençoa esse povo, essa nação. Nós podemos chegar e falar assim, pô, as outras igrejas, esquece as outras igrejas. Esse daqui é nosso. Se eles não querem, eu quero. Se eles não vão, nós vamos. Eu nunca mais esqueço da palavra que o Eric liberou aqui no primeiro dia da segunda escola, do segundo nome. De Deus aqui. Se eles não querem ir, ore por eles, vamos, não deixa de ir. Amém. Com eles ou sem outras mãos. Nós vamos invadir as linhas, nós vamos conquistar a Vila Viçosa, nós vamos ativar projetos que estavam engavetados, nós vamos viver o apostólico e o profético, a conquista e a transformação de cidades. Nós vamos, sabe por quê? Porque Deus nos escolheu. Em meio a toda a nossa vida, irmãos, a nossa miséria, em meio aos nossos pecados, às nossas transgressões, irmãos, quando nós já não tínhamos esperança, a gente gritou, Jesus nos salva. Ele olhou e falou assim, ó, vai, com base nessa palavra, vai, que no meio do caminho você vai ser curado. E Ele fez isso. No meio da nossa vida, você não morreu ainda, se calhar você ainda vai viver o dobro da sua idade. Ele te curou, te libertou, te restaurou, salvou tua casa. Irmãos, Ele mudou a tua sorte, Ele te transformou. No meio do caminho da tua existência, Ele fez uma obra poderosa de transformação. Só que é só 10% que volta. Comprometida, se prostrar, se dobrar, falar, Senhor, eu reconheço. E esse reconhecimento tem a ver com a gente saber que Deus está trazendo mais ainda para nós. Está me entendendo? Como é que é para o dia seguinte? Amanhã você vai acordar, vai encarar de novo todos os teus problemas, os teus desafios. Está vendo? Segunda-feira é segunda-feira, não muda, não é terça, nem sexta. O que é que você vai encontrar? Para mim, não é a problemática que você vai encontrar, como é que você vai se portar. Amém? Chegou a nossa hora, a nossa vez. Os desafios estão à porta. Nossa vida está aí. Amém? Terminar? Fica de pé, Senhor. Esqueça que hoje é aniversário da presbítera Érica. Mas 30 e... não vou dizer quanto, né? Se eu tenho 22, imagina quanto ela tem. 23. Deus nos escolheu. Tá? Deus nos escolheu. Amém? Foi Deus que nos escolheu. Fomos nós que escolhemos Ele. Deus nos escolheu. Creia nisso. Há dons, talentos, lá e tanta coisa aí, ó. Está sendo desperdiçada. Desperdiçada porque você não crê. Não crê na palavra, não crê na herança. Ontem foi falado tão tremendo isso. Não cremos, nós já temos tudo que nós precisamos.
preferimos, escolhemos viver uma vida estranha. Não posso chamar outra coisa a não ser uma vida estranha. Estranha. Mas isso, em nome de Jesus, assim, ao sair daquela porta, você vai sair verdadeiramente como realmente você crê que você é. Posso lembrar só algumas coisas que foram ditas a teu respeito? Só algumas. Você é príncipe, princesa, você é filho do rei, você é herdeiro. Só algumas que eu vou me lembrando aqui, ó. Deus tem um propósito na sua vida, não viva fora desse propósito. A tua existência não é por acaso, você é menina dos olhos de Deus. Irmãos, nem você sabia que isso era tão importante. Mas é assim, ao sair daquela porta você só tem uma opção. Na verdade você não tem opção. Crer que é assim. Problemas todo mundo tem. Até Jesus teve. Tá? Só contei um, vou te contar um monte. Ele teve. Tá? Perseguição, opressão, quiseram matar, quiseram apedrejar, perseguiram, injuriaram, mentiram, crucificaram, bateram, espancaram. É que eu vou te contando mais? Jesus teve problema pra caramba nessa vida, irmão. Aí vem os apóstolos, né? Oh, apóstolo! Perseguido, crucificado de ponta cabeça, o outro foi enforcado, irmão, coisa maluca, o outro foi exilado, né? Ninguém quer ouvir você. Imagina um cara cheio de poder, cheio de palavra para pregar e bota ele numa ilha, isolado. Ele quer pregar lá para as aves, né? Não pregar. Você está entendendo? Amém? Põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor, não me deixa ser como aqueles 9 leprosos, não reconhecer quem o Senhor é e aquilo que o Senhor fez. Que eu possa ser encontrado como aquele leproso que estava enfermo, mas creu na tua palavra, nela se moveu, nela encontrou cura e voltou para agradecer, louvar, se prostrar. Senhor, faz isso comigo, que eu creio no teu milagre, te agradeça todos os dias, com palavras, com atos, com tudo que sou, com tudo que tenho, aquilo que o Senhor